Durante anos, a Crimeia foi vendida como o movimento genial de Vladimir Putin, aquele lance calculado que colocaria a Rússia sempre 2 passos à frente na guerra na Ucrânia. Mas o que quase ninguém percebeu, ou preferiu ignorar, é que todo jogo muda quando o adversário aprende suas regras. E foi exatamente isso que aconteceu. O que parecia controle virou exposição, e o que parecia força começou a revelar fragilidade. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Um plano que parecia perfeito, uma decisão que não tinha como dar errado. Até que o cenário muda, os custos aparecem e você percebe que insistir virou o maior erro. Na Crimeia, os ataques ucranianos fizeram esse papel. Tiraram o conforto estratégico de Moscou e mostraram que domínio não é algo que se declara, é algo que se sustenta, todos os dias, sob pressão. Enquanto Volodymyr Zelensky aposta em desgaste, precisão e tempo, o Kremlin se vê forçado a reagir, gastar mais e proteger menos. E aqui está a ideia contra-intuitiva. Às vezes, não é o ataque frontal que muda o jogo, mas a capacidade de virar o tabuleiro sem que o outro perceba a tempo. A pergunta que fica é inquietante. Se a Crimeia já não garante poder, o que ela realmente representa agora? Desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, a península virou um símbolo de poder para Vladimir Putin. Bases ampliadas, mísseis posicionados, frota reforçada. Parecia um cheque-mate na guerra na Ucrânia. Só que estratégia não vive de passado, vive de adaptação. E, com o tempo, o que era vantagem começou a cobrar juros altos. A Crimeia, antes vitrine, passou a exigir manutenção constante, vigilância dobrada e recursos que nunca mais voltaram intactos. Os ataques ucranianos mudaram o ritmo do jogo. Quando a Ucrânia passa a atingir a Crimeia com frequência, a mensagem é clara: nenhum território ocupado está realmente seguro. Isso obriga a Rússia a espalhar forças, tapar buracos e reagir, em vez de ditar o compasso. É como numa empresa que cresce rápido sem controle. O que antes impulsionava vira custo fixo. Na guerra na Ucrânia, essa inversão pesa, e pesa todo dia. Aqui entra uma lição prática, quase cotidiana. Quem insiste em proteger um ativo que já não entrega resultado, acaba sacrificando o todo. No tabuleiro militar, a Crimeia virou esse ativo problemático para a Rússia. E enquanto Volodymyr Zelensky mantém o discurso firme de que a Crimeia é parte da Ucrânia, os ataques ucranianos seguem corroendo a aura de controle de Moscou. A pergunta que fica no ar é simples e incômoda. Até quando vale sustentar algo que já não sustenta você? Quando os ataques ucranianos começaram a se repetir contra a base aérea de Belbek, ficou claro que não era improviso. O Serviço de Segurança da Ucrânia agiu como quem estuda o terreno antes de entrar em campo. Primeiro os radares, depois os sistemas de defesa aérea, um passo de cada vez. Na guerra na Ucrânia, isso mostra maturidade estratégica. Não se trata de força bruta, mas de método, paciência e leitura correta do adversário. Belbek não é apenas mais uma base. Ela funciona como nó vital da presença russa na Crimeia. Ao neutralizar suas defesas, a Ucrânia cria corredores invisíveis para ataques seguintes, reduz o tempo de reação da Rússia e aumenta o custo psicológico para Moscou. Vladimir Putin se vê obrigado a reforçar um ponto que já deveria estar protegido. É como trocar o telhado durante a tempestade, caro, arriscado e feito sob pressão. Há um ensinamento claro aqui, aplicável fora do campo militar. Antes de enfrentar um problema grande, desmonte as proteções que o mantêm forte, seja num negócio, numa carreira ou numa decisão pessoal. Atacar o sistema de defesa costuma ser mais eficaz do que ir direto ao alvo final. Na Crimeia, os ataques ucranianos mostraram exatamente isso e abriram espaço para algo ainda mais sensível, que vem logo a seguir. A derrubada de 2 caças Su-27 na Crimeia não foi apenas uma perda material, foi um recado estratégico. Essas aeronaves ainda são peças-chave da aviação russa, usadas tanto para patrulha quanto para defesa aérea e apoio a ataques terrestres. Quando os ataques ucranianos alcançam esse nível, a guerra na Ucrânia entra numa fase em que até o céu deixa de ser território garantido para Moscou. E isso muda tudo no cálculo militar. Sem esses caças,
A Rússia perde alcance, tempo de resposta e capacidade de intimidar. Menos patrulhas significam mais brechas. Menos aeronaves operacionais significam decisões mais cautelosas. Para Vladimir Putin, é o tipo de dilema que não aparece nos discursos, mas pesa nas reuniões fechadas. A Crimeia, que deveria proteger o sul do fronte, passa a depender de remendos constantes para manter o mínimo de controle. Existe uma analogia simples aqui, quase doméstica. Imagine tentar manter uma casa segura depois que o sistema de alarme falha e as câmeras param de funcionar. Você até pode continuar ali, mas dorme mal, gasta mais e vive em alerta. É isso que os ataques ucranianos provocam na Rússia. Insegurança contínua. E enquanto Volodymyr Zelensky reforça a narrativa de retomada da Crimeia, o impacto dessas perdas aéreas prepara o terreno para algo ainda mais sensível: o custo financeiro dessa guerra prolongada. Quando 2 caças Su-27 são destruídos na Crimeia, o prejuízo não fica restrito ao campo militar. Estamos falando de algo em torno de dezenas de milhões de dólares indo embora em segundos, num contexto em que a Rússia já opera sob sanções, recessão e dificuldade de acesso a componentes estratégicos. Na guerra na Ucrânia, cada perda hoje custa mais do que custaria anos atrás. O dinheiro não entra como antes, mas a conta continua chegando. O problema é que não se trata de um gasto isolado. Somam-se radares, sistemas de defesa aérea, depósitos logísticos e infraestrutura danificada pelos ataques ucranianos. É como um carro velho que começa a dar defeito toda semana. Você conserta uma peça, outra quebra logo depois. Para Vladimir Putin, sustentar a Crimeia virou um exercício constante de tapar buracos com recursos cada vez mais escassos. Aqui há uma lição que qualquer pessoa entende. Quando você insiste em manter um projeto que só consome caixa e não gera retorno, acaba sacrificando áreas essenciais da sua vida. A Rússia vive algo parecido. Quanto mais investe para segurar a Crimeia, menos sobra para outras frentes da guerra na Ucrânia. E essa pressão financeira silenciosa cria o ambiente perfeito para o próximo passo lógico da estratégia ucraniana: transformar a península num alvo não só militar, mas também logístico e simbólico. Com o passar do tempo, a Crimeia deixou de ser apenas um ponto militar e passou a representar o coração logístico da presença russa no sul. Pontes, ferrovias, portos e depósitos transformaram a península numa engrenagem vital da guerra na Ucrânia. Ao mirar esses alvos, os ataques ucranianos não buscam apenas destruição imediata, mas desorganização contínua. Quando a logística falha, o fronte sente, cedo ou tarde. O impacto simbólico é tão poderoso quanto o prático. Cada explosão na Crimeia desmonta a narrativa de controle absoluto construída por Vladimir Putin desde 2014. Para Volodymyr Zelensky, insistir nesse foco reforça uma mensagem simples e firme: a Crimeia não é negociável. Na comunicação estratégica, repetir essa ideia com ações concretas vale mais do que 1000 discursos em fóruns internacionais. Há um ensinamento aplicável aqui, quase como regra de jogo. Quando você quer mudar uma realidade, não ataque apenas os efeitos visíveis. Vá direto às estruturas que sustentam o problema. Na vida pessoal, isso pode significar rever hábitos. Nos negócios, cortar gargalos. Na guerra na Ucrânia, significa atingir a logística. E ao fazer isso na Crimeia, os ataques ucranianos empurram Moscou para um dilema ainda maior, que começa a se desenhar no horizonte. À medida que os ataques ucranianos se intensificam na Crimeia, a Rússia entra num beco sem saída estratégico. Para proteger a península, Moscou precisa deslocar tropas, sistemas de defesa aérea e até navios que fariam falta na linha de frente continental da guerra na Ucrânia. Defender demais enfraquece o avanço. Avançar demais expõe a Crimeia. É um jogo de perde-perde que pressiona cada decisão tomada por Vladimir Putin. Esse tipo de dilema consome mais do que recursos materiais, consome clareza. Quando um líder é forçado a reagir o tempo todo, deixa de planejar com tranquilidade. A Crimeia, que deveria projetar poder russo no Mar Negro, passa a sugar energia estratégica. Os ataques ucranianos obrigam a Rússia a espalhar forças, criando brechas em outros setores da guerra na Ucrânia, exatamente onde Moscou menos pode errar.
Existe aqui uma analogia fácil de trazer para a vida real. Quem tenta segurar tudo ao mesmo tempo, acaba não segurando nada direito. Empresas quebram assim, pessoas adoecem assim, e exércitos também. Enquanto Volodymyr Zelensky mantém a pressão e escolhe onde apertar, a Rússia se vê presa a escolhas ruins. E quando todas as opções parecem custosas, é sinal de que o tabuleiro realmente virou. Depois de entender como a Crimeia deixou de ser um trunfo e virou um peso para a Rússia, a pergunta inevitável é: o que você faz quando percebe que o jogo mudou? Na guerra na Ucrânia, os ataques ucranianos mostram que estratégia não é força bruta, é leitura de cenário, paciência e escolha certa de alvos. Vladimir Putin apostou no controle permanente. Volodymyr Zelensky apostou no desgaste. E, aos poucos, essa diferença vem ficando clara. Agora traga isso para a sua realidade. Quantas vezes você insiste em defender algo que só consome energia, tempo e dinheiro? Quantas vezes tenta segurar tudo ao mesmo tempo e acaba travando sua própria evolução? Assim como na Crimeia, às vezes o verdadeiro avanço acontece quando você identifica o ponto frágil, ajusta a rota e muda a forma de jogar, mesmo que isso assuste no começo. E eu quero saber de você, na sua vida, qual é o tabuleiro que precisa virar? Onde você está reagindo demais e planejando de menos? Deixa isso nos comentários, participa da conversa. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar a guerra na Ucrânia e até suas próprias decisões com mais clareza, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua aprendendo com a gente. Aqui, o jogo é entendimento, estratégia e visão de longo prazo.